Olá, segundo ano! Sejam então muito bem-vindos à aula 3 da apostila de matemática do mês de maio. Lembrando que na aula 2 nós falamos sobre aquele exercício ali, né? Sobre sistemas lineares. Lembrando que tem o quê? Dois métodos, o método da adição e o método da substituição. Nessa apostila tem esses métodos e na apostila do mês passado, lembra que ficou com vocês, também tem. Então você vai resolver do jeito que você achar mais fácil, independente do método, tá bom? Então agora falando sobre esse exemplo aqui, vamos tentar lembrar então. Sistemas lineares é o quê? A junção de duas equações. Pode ter duas ou três incógnitas. Nesse caso aqui só tem o x e o y. Então, qual que é a finalidade dele? Encontrar quanto vale x e encontrar quanto vale y. Então, nesse caso, vamos dar uma olhadinha aqui nessa expressão. Deixa eu só colocar aqui. Então, aqui eu tenho 4x menos y igual a 18. Embaixo eu tenho 6x mais 4y igual a 38. No método da adição, eu vou ter que eliminar uma dessas duas letras. Mas para mim eliminar, elas têm que serem iguais com sinais contrários. Então, vamos colocar aqui. Ó. Então, se eu tenho mais 4, eu elimino com menos 4. Pensando em dinheiro, se eu devo 10, eu vou eliminar quando eu pagar 10. Ou seja, eu só vou conseguir eliminar isso daqui quando eu tenho um positivo e um outro negativo com os mesmos valores, tá bom? Então, se a gente olhar nessa equação aqui, eu tenho mais 4 e mais 6. E no outro eu tenho menos 1 e mais 4. Então, nós vamos eliminar quem? Eliminar o y. Só que para eliminar, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que multiplicar por 4 para ficar mais 4y e menos 4y, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho aqui, ó, 4x mais y igual a 18. Eu vou isolar esse valor do y, tá bom? Então, eu vou isolar. E esse valor do y eu vou colocar nesse daqui. Vou fazer uma substituição. Então, aqui eu vou fazer um jogo de sinal e ele vai ficar essa expressão aqui. Quando ficou a expressão, você pode olhar ali que eu tenho dois valores de x, que é o 6x e o 16x. Organiza letra de um lado, número do outro. Quem são as letras ali? Juntando eles ficou 22x. Então, 22x igual 110. Então, esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, x é igual a 5. Agora, vamos subir aqui, ó, deixa eu aumentar para ficar melhor para vocês. Então, se eu encontrei que o x vale 5, esse mesmo valor do x, que é 5, eu vou substituir. Então, lembrando que aqui tem uma multiplicação. 4 vezes 5, 20, menos y igual a 18. Lembra que eu tinha falado? Letra de um lado, né? Letra de um lado, número do outro. Só que ali, o que acontece? Vocês estão vendo que ficou menos y? Quando fica negativo, então a gente multiplica por menos 1. Só que como o sinal aqui também deu menos 2, então esses 2 que é negativo, ele acabou ficando positivo, então y vale 2. Relembrando aqui, sistema linear, ele começa com x e o y, são dois resultados. Então, a solução ali, então, é quanto? Eu tenho 5 para x e 2 para y, tá bom? Então, essa daqui é a solução. Então, lembrando, como eu tinha falado na apostila do mês passado, tem um recadinho ali, vocês vão ficar com essa apostila, vocês vão me entregar somente a página de exercícios, que é a página 5 e a página 6. Então, na próxima aula eu vou explicar a resolução desses exercícios, tá bom, para vocês? E aí, para a aula não ficar tão longa, eu te aguardo na próxima aula. Tchau, até mais.